Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa jornada, assim, bem intensa, emocional e médica também. O processo de receber um diagnóstico difícil. A gente vai se basear no capítulo 6 de um texto que acompanha a Vanessa, uma personagem passando por isso. A ideia aqui é ahn, entender os momentos-chave, sabe? Como é navegar pelo sistema de saúde, lidar com a incerteza, o medo e também a importância da comunicação, do apoio. Ok, vamos lá. A história começa com a Vanessa no consultório do Dr. Dário, cardiologista. Ela chega falando de cansaço, falta de ar, coração disparado, essas coisas. E já tinha um histórico, né? Febre reumática na infância, um médico anterior falou de um sopro. Ela está desconfortável, claro, mas está ali, pronta para ouvir e para falar dos medos dela. O Dr. Dário, olha, mesmo jovem, passa uma confiança. Essa primeira impressão conta muito, né? Nossa, conta demais. E o interessante é como ele faz isso. A postura dele é calma, ele ouve com atenção. Isso cria um ambiente seguro para ela se abrir, sabe? Ele não só escuta, ele começa a investigar mesmo, tipo, a conectar os pontos, fazendo perguntas bem detalhadas. E tem aquele momento, né? Durante o exame físico, quando ele está com o estetoscópio, a expressão dele muda um pouquinho. Ele percebe um sopro diferente ali. O texto fala em um sussurro no coração. Exato. E é aí que ele faz a conexão. O passado da febre reumática, ele até lembra dos sintomas que ela teve, tipo amidalite, artrite, até a coreia, aqueles movimentos involuntários, com o problema de agora. Basicamente, ele explica que o sistema imune dela, lá atrás, ao combater a infecção, acabou atacando a válvula do coração, uma valvopatia mitral. E ele explica isso de um jeito claro, né? Isso é fundamental para tranquilizar, mesmo a notícia sendo potencialmente séria. Total. Aí, para confirmar, ele pede um ecocardiograma. E olha que legal. Ele percebe que a Vanessa e o marido, o Stefan, são de outra cidade. E consegue marcar o exame para o mesmo dia. Isso mostra uma agilidade, um cuidado, né? Sim, é uma sensibilidade importante. Aí vem o eco, com outro médico, o Dr. Juliano, Momento tenso descrito no texto. Silêncio, ansiedade no ar. e o Dr. Juliano prefere passar o resultado direto para o Dr. Dário. O que isso indica? Olha, isso mostra uma boa coordenação, eu acho. Centralizar a comunicação pode até reduzir a ansiedade do paciente e agiliza as coisas entre os médicos. E o resultado confirma estenose, que é o estreitamento da válvula, e também insuficiência mitral grave, ou seja, a válvula não abre direito e também não fecha direito. É sério? Nossa. E aí, de volta ao consultório, vem a notícia do Dr. Dário. A válvula está muito comprometida. Isso está causando sintomas, sobrecarregando o coração, os pulmões. A única solução, cirurgia. O texto descreve bem o choque do casal. O Stefan segurando a mão dela e a Vanessa com a voz embargada perguntando, cirurgia? É pesado. E a explicação do médico é bem direta. O problema é mecânico, entende? Precisa de uma solução mecânica. Remédio não vai consertar a válvula fisicamente. Ele também fala dos riscos de não operar, né, dilatação do coração, hipertensão pulmonar, coisas sérias. Mas, ao mesmo tempo, ele traz segurança. Fala da alta taxa de sucesso da cirurgia, da experiência do hospital naquela área. Isso ajuda a equilibrar um pouco. Sim. E ele detalha a cirurgia de peito aberto. Fala das opções de prótese, a biológica e a mecânica. Isso, uma tem durabilidade menor, a outra exige anticoagulante para sempre. Uma escolha importante. Explica o pré-operatório, como é a cirurgia em si. Menciona a circulação extracorpórea, a SEC, aquela máquina que faz o trabalho do coração e pulmões durante a operação. E fala da recuperação na UTI, depois enfermaria. A confiança dele na equipe cirúrgica, nos doutores Flávio e Gabriel, é bem clara. Depois dessa conversa toda, ela é encaminhada para o Dr. Gabriel, o cirurgião. Ele é descrito como o jovem enérgico. Já começa a planejar tudo rápido. Mas aí vem uma coisa que eu achei interessante. Ele pede uma avaliação odontológica completa antes de tudo. Por quê? Ah, isso é crucial. Mostra uma visão bem integrada da saúde, né? Mesmo para uma cirurgia no coração. Qualquer infecção na boca, mesmo pequena, pode virar um problemão. As bactérias podem cair na corrente sanguínea e ir direto para o coração, causando a endocardite. É uma infecção gravíssima, ainda mais se for colocar uma prótese. Então, checar os dentes antes é prevenção pura. Essencial. Faz todo sentido.
Aí o texto descreve a viagem de volta para casa. Um clima tenso, claro. O casal conversando, colocando os medos para fora, a cirurgia, a recuperação, a família, o negócio deles. Um momento bem vulnerável. Sim, mas que também mostra a força da parceria deles, né? Eles terminam falando, vamos enfrentar isso juntos como sempre. Isso é muito forte. E depois a conversa com a filha, a Sara. Difícil, né? Tentar explicar uma coisa dessas para uma filha. Mas eles fazem isso com sensibilidade e termina com um abraço em família. A união ali como um escudo, talvez. Exato. A força vem muito daí também. Então, olhando para tudo isso que o capítulo traz, essa jornada da Vanessa, dos sintomas até essa notícia da cirurgia, o que a gente tira disso tudo? Olha, esse capítulo faz a gente pensar muito, né? Fica muito claro como a combinação da competência médica, da eficiência, com a empatia, com o cuidado humano, como isso tudo transforma a experiência de quem está passando por um momento tão assustador. E vendo a Vanessa e o Stefan, a gente percebe o quanto é fundamental ter uma rede de apoio forte. Família, amigos, a própria equipe médica. Isso ajuda demais a navegar por toda essa complexidade, por todo esse medo, né? Que vem junto com um desafio de saúde grande assim. Fica até a pergunta no ar, né? Até que ponto essa rede de apoio não é tão decisiva quanto o próprio tratamento médico em si? Essa leitura continua no próximo capítulo.